Continuando de onde paramos no vídeo anterior. Contudo, por volta do ano 200 depois de Cristo, a situação havia mudado. O cristianismo havia se tornado uma instituição estruturada, liderada por uma hierarquia de 3 níveis, bispos, padres e diáconos, que se viam como os guardiões da única fé verdadeira. A maioria das igrejas, entre as quais a Igreja de Roma assumiu um papel de liderança, rejeitou todas as outras visões como heresia. Lamentando a diversidade do movimento cristão primitivo, o bispo Irineu e seus seguidores insistiram que só poderia haver uma única igreja. E fora dessa igreja, declarou ele, não há salvação. Apenas os membros dessa igreja eram considerados cristãos ortodoxos, literalmente de pensamento reto. E segundo ele, essa igreja deveria ser católica, isto é, universal. Quem desafiasse esse consenso defendendo outras formas de ensinamento cristão era declarado herege e expulso. Quando os ortodoxos obtiveram apoio militar, em algum momento após o imperador Constantino se tornar cristão no século IV, a pena por heresia aumentou drasticamente. Os esforços da maioria para destruir todos os vestígios das blasfêmias heréticas foram tão eficazes que, até as descobertas em Nag Hammadi, quase todas as informações que tínhamos sobre formas alternativas de cristianismo primitivo vinham dos massivos ataques ortodoxos contra elas. Embora o gnosticismo seja talvez a mais antiga e a mais ameaçadora das heresias, os estudiosos conheciam apenas um punhado de textos gnósticos originais, e nenhum deles havia sido publicado antes do século XIX. O primeiro surgiu em 1769, quando um turista escocês chamado James Bruce comprou um manuscrito em cóptico perto de Tebas, atual Luxor, no Alto Egito. Publicado apenas em 1892, o texto afirmava registrar conversas de Jesus com seus discípulos, um grupo que aqui incluía tanto homens quanto mulheres. Em 1773, um colecionador encontrou em uma livraria de Londres um antigo texto também em cóptico, que continha um diálogo sobre mistérios entre Jesus e seus discípulos. Em 1896, um egiptólogo alemão, alertado pelas publicações anteriores, comprou no Cairo um manuscrito que, para sua surpresa, continha o Evangelho de Maria, Madalena e mais 3 outros textos. 3 cópias de um deles, o Apócrifo, ou Livro Secreto de João, também estavam incluídas na biblioteca gnóstica descoberta em Nag Hammadi 50 anos depois. Mas por que essa descoberta surpreendente em Nag Hammadi só agora está se tornando conhecida pela primeira vez? Por que não ouvimos falar da descoberta de Nag Hammadi como ouvimos sobre os manuscritos do Mar Morto há cerca de 25 anos? O professor Hans Jonas, eminente autoridade em gnosticismo, escreveu em 1962. Ao contrário das descobertas em Qumran, manuscritos do Mar Morto, nos mesmos anos, o achado gnóstico de Nag Hammadi tem sido desde o início até hoje atormentado por uma persistente maldição de obstáculos políticos, litígios judiciais e, acima de tudo, por ciúmes acadêmicos e a ânsia de ser o primeiro. Este último fator evoluiu até agora para uma verdadeira crônica escandalosa da academia contemporânea. O acesso aos textos foi deliberadamente suprimido, não apenas na antiguidade, mas também, por razões bem diferentes, nos mais de 30 anos desde a descoberta. Em primeiro lugar, os aldeões do Alto Egito e os comerciantes de antiguidades que tentavam enriquecer com os manuscritos os esconderam para evitar a confiscação pelas autoridades governamentais. O valor dos manuscritos tornou-se claro quando o egiptólogo francês Jean Dorès viu o primeiro dos manuscritos recuperados em 1947 no Museu Copta do Cairo.
Quando o diretor do museu, Togomina, lhe pediu para examiná-lo, Doresi identificou o manuscrito e declarou que aquela descoberta marcaria uma nova época nos estudos sobre as origens do cristianismo. Empolgado com seu entusiasmo, Mina lhe mostrou outro manuscrito, este em posse de Albert Eide, um comerciante belga de antiguidades no Cairo. Após esse encontro, Mina foi até Eide para dizer-lhe que jamais permitiria que o manuscrito saísse do Egito. Ele deveria ser vendido por um preço simbólico ao museu. Mas ainda assim, a maior parte da descoberta continuava escondida. Um fora da lei de um olho só, Barij Ali, da aldeia de Al-Qasr, havia adquirido a posse de muitos dos códices de Nag Hammadi e foi até o Cairo para vendê-los. Um negociante de antiguidades, Phocion Tano, comprou tudo o que ele tinha e depois foi até Nag Hammadi para ver se conseguia encontrar mais. Enquanto Dorés trabalhava no Cairo durante os bombardeios aéreos de 1948, para publicar o manuscrito do Códice Terceiro, o ministro da Educação Pública negociava a compra da coleção de Tano para o museu. Para evitar a interferência do governo, Tano agiu rapidamente, alegando que os manuscritos pertenciam a uma colecionadora privada, uma mulher chamada Dattari, italiana que vivia no Cairo. Mas no dia 10 de junho de 1949, a senhorita Dattari ficou perturbada ao ler a seguinte notícia no jornal francês do Cairo. A aquisição desses preciosos documentos pelo governo egípcio está em andamento. Segundo especialistas consultados, trata-se de uma das descobertas mais extraordinárias preservadas até hoje pelo solo do Egito, superando, em interesse científico, descobertas espetaculares, como a tumba de Tutankhamon. Quando o governo nacionalizou a coleção em 1952, os funcionários reivindicaram os códices que estavam embalados em uma mala lacrada. Eles não pagaram nada à senhorita Dattari, embora o preço que ela pedia fosse cerca de 100 mil. Quando ela reagiu com um processo judicial, conseguiu apenas atrasar as pesquisas por 3 anos, obtendo uma liminar que suspendeu os estudos temporariamente. Ela perdeu o caso. Mas o governo falhou em confiscar a parte de Eide do Códice Beber. Em 1949, Albert Eide, preocupado com a intervenção do governo, voou do Cairo para os Estados Unidos, incluindo o manuscrito. Em uma grande coleção de itens para exportação, ele conseguiu contrabandeá-lo para fora do Egito. Ofereceu o manuscrito a compradores por até $22 mil, mas como pelo menos um potencial comprador recusou, temendo que o governo egípcio se ressentisse com a venda, ele voltou desapontado para a Bélgica, onde o guardou em um cofre de banco protegido por uma senha secreta. O governo egípcio indiciou Eide por contrabando de antiguidades, mas até a data de sua condenação, o negociante já havia morrido. O tribunal, então, impôs uma multa de 6 mil ao seu espólio. Enquanto isso, a viúva de Eide negociava secretamente a venda do códice, talvez até com licitantes concorrentes. O professor Gilles Kispel, que insistiu para que a Fundação Jung, em Zurique, comprasse o códice, diz não saber que a exportação e a venda eram ilegais quando fez os arranjos. Ele gosta de contar a história dramática de sua conquista. No 10º dia de maio de 1952, um professor de Utrecht pegou um trem para Bruxelas. No entanto, devido à sua distração, ele desceu do trem em Tilburg, pensando estar em Roosendaal, e por isso perdeu a conexão. Mas quando finalmente se aproximou do local combinado, um café em algum lugar de Bruxelas, 2 horas atrasado, ele viu o intermediário, vindo de St. Eidsbald, perto de Coxie, na costa belga, ainda esperando na janela e acenando gentilmente para ele. O professor, então, entregou ao homem um cheque de 35 mil francos suíços.
Em troca, o homem lhe deu cerca de 50 papiros. Como transportar esse material pela fronteira sem complicações? Não é fácil esconder um pacote assim. Portanto, o melhor é manter-se honesto e quando o oficial da alfândega pergunta: "O que há nesse pacote?", então se responde apenas a verdade: um manuscrito antigo. E o oficial faz um gesto de total desinteresse e deixa você passar. E foi assim que o Códice Jung foi adquirido. Depois que a propriedade dos manuscritos foi estabelecida em 1952, 12 códices e meio no Museu Copta do Cairo e a maior parte do 13º em um cofre em Zurique, os textos se tornaram, pelos 20 anos seguintes, o foco de intensas rivalidades pessoais entre o grupo internacional de estudiosos que competiam por acesso a eles. O Dr. Pahor Labib, que assumiu a direção do Museu Copta em 1952, decidiu manter um controle rigoroso sobre os direitos de publicação. Publicar a primeira edição definitiva de qualquer um desses textos extraordinários e originais, quanto mais da coleção inteira, estabeleceria a reputação de um estudioso em nível internacional. Os poucos a quem o Dr. Labib concedeu acesso aos manuscritos protegiam seus interesses, recusando-se a permitir que qualquer outra pessoa os visse. O arqueólogo escandinavo Torni Save Soderberg escreveu à Unesco falando por si e por outros estudiosos, pedindo à organização que interviesse e preparasse uma edição completa com fotografias de todos os manuscritos, a fim de colocar toda a descoberta à disposição dos muitos estudiosos ao redor do mundo que estavam ansiosos para vê-los. 10 anos depois, em 1972, o primeiro volume da edição fotográfica finalmente apareceu. Outros 9 volumes foram lançados entre 1972 e 1977, colocando assim todos os 13 códices em domínio público. Como empreender um projeto técnico tão grande no Egito envolvia muitos atrasos, o professor James Robinson, diretor do Instituto para a Antiguidade e Cristianismo, o único membro americano do comitê da Unesco, organizou uma equipe internacional para copiar e traduzir a maior parte do material. Robinson e sua equipe circularam esse material de forma privada entre estudiosos ao redor do mundo, envolvendo assim muitas pessoas na pesquisa e quebrando, efetivamente, o monopólio que havia controlado a descoberta. Fiquei sabendo das descobertas de Nag Hammadi pela primeira vez em 1965, quando entrei no programa de pós-graduação da Universidade de Harvard para estudar a história do cristianismo. Fiquei fascinado ao ouvir falar do achado e fiquei encantado em 1968, quando o professor George McRae, de Harvard, recebeu as transcrições mimeografadas da equipe de Robinson. Como as publicações oficiais ainda não haviam sido lançadas, cada página vinha carimbada com um aviso: "Este material é apenas para estudo privado por indivíduos designados. Nem o texto nem sua tradução podem ser reproduzidos ou publicados de nenhuma forma, total ou parcialmente." McRae e seu colega, o professor Helmut Köster, incentivaram seus estudantes a aprender copta para começarem a pesquisar essa descoberta extraordinária. Convencido de que a descoberta revolucionaria a compreensão tradicional sobre as origens do cristianismo, escrevi minha dissertação em Harvard e Oxford sobre a controvérsia entre o cristianismo gnóstico e o ortodoxo. Após receber o doutorado em Harvard em 1970 e aceitar uma posição no corpo docente do Barnard College, da Universidade Columbia, trabalhei quase exclusivamente com o gnosticismo cristão primitivo. Depois de publicar 2 livros técnicos sobre essa pesquisa, recebi em 1975 bolsas de estudo
do Conselho Americano de Sociedades Acadêmicas e da Sociedade Filosófica Americana, para que eu pudesse estudar os manuscritos no Museu do Cairo e participar da primeira Conferência Internacional de Estudos Coptas, no Cairo. Lá, como outros estudiosos, fui introduzido ao Museu Copta, maravilhado ao descobrir que a biblioteca que abriga os manuscritos era apenas uma sala pequena dentro do Museu Copta. Todos os dias, enquanto crianças brincavam na biblioteca e as mulheres da limpeza lavavam o chão ao meu redor, eu trabalhava na mesa, transcrevendo os papiros. Tendo visto apenas fotografias em preto e branco, achei os originais surpreendentemente belos. Cada um montado em plexiglass, inscrito com tinta preta em folhas dourado escuro. Na primeira conferência internacional, realizada no Cairo enquanto eu estava lá, apresentei um artigo sobre um dos manuscritos, o Diálogo do Salvador, e até conheci um dos intermediários de Alcácer, que venderam os textos ilegalmente no Cairo. Após me juntar à equipe de estudiosos, participei da preparação da primeira edição completa em inglês, publicada nos Estados Unidos pela Harper & Row em 1977. Só com essa publicação e com a conclusão da edição fotográfica prevista para 1980, conseguimos finalmente superar os obstáculos ao conhecimento público causados pelo que o professor Gérard Garrit, de Louvain, chamou de rivalidades pessoais e pretensões de monopolizar documentos que pertencem apenas à ciência, isto é, a todos. Quando eu soube da descoberta, no entanto, o gnosticismo já havia se tornado o foco de uma quantidade notável de pesquisas. Os primeiros a investigarem os gnósticos foram seus contemporâneos ortodoxos, tentando provar que o gnosticismo era essencialmente não cristão. Eles traçaram suas origens na filosofia grega, astrologia, religiões de mistério, magia e até fontes indianas. Frequentemente enfatizavam e satirizavam os elementos bizarros que aparecem em algumas formas da mitologia gnóstica. Tertuliano ridicularizava os gnósticos por criarem cosmologias elaboradas, com céus de múltiplos andares como prédios de apartamentos, com cômodo empilhado sobre cômodo e atribuídos a cada deus por tantas escadas quantas fossem as heresias. O universo foi transformado em quartos para alugar. No final do século XIX, quando as poucas fontes originais gnósticas mencionadas acima foram descobertas, elas inspiraram novas pesquisas entre os estudiosos. O grande historiador alemão Adolf von Harnack, baseando suas pesquisas principalmente nos pais da Igreja, considerava o gnosticismo uma heresia cristã. Escrevendo em 1894, Harnack explicou que os gnósticos, interpretando a doutrina cristã em termos da filosofia grega, tornaram-se, em certo sentido, os primeiros teólogos cristãos. Mas, no processo, ele alegava, distorceram a mensagem cristã e propagaram formas falsas e híbridas de ensino cristão, o que ele chamou de agudo helenismo do cristianismo. O estudioso britânico Arthur Darby Nock concordava. O gnosticismo, disse ele, era uma espécie de platonismo fora de controle. Outros historiadores das religiões discordaram. Longe de ser uma heresia cristã, afirmavam, o gnosticismo foi originalmente um movimento religioso independente. No início do século XX, o estudioso do Novo Testamento Wilhelm Busset, que traçou o gnosticismo a fontes antigas babilônicas e persas, declarou que o gnosticismo é, antes de tudo, um movimento pré-cristão que tinha raízes próprias. Portanto, deve ser entendido em seus próprios termos e não como um ramo ou subproduto da religião cristã. Nesse ponto, o filólogo Richard Heisenstein concordava.
Porém, Reitzenstein argumentava que o gnosticismo derivava da antiga religião iraniana e fora influenciado pelas tradições zoroastrianas. Outros, incluindo o professor M. Friedlander, sustentavam que o gnosticismo se originou no judaísmo. Os hereges que os rabinos atacavam nos primeiros séculos, disse Friedlander, eram gnósticos judeus. Em 1934, mais de 10 anos antes das descobertas de Nag Hammadi, 2 livros importantes apareceram. O professor Hans Jonas, afastando-se da questão das fontes históricas do gnosticismo, perguntou onde ele teria se originado existencialmente. Jonas sugeriu que o gnosticismo emergiu como uma certa atitude diante da existência. Ele apontou que a apatia política e a estagnação cultural do Império Oriental nos 2 primeiros séculos dessa era coincidiam com o influxo da religião oriental na cultura helenística. Segundo a análise de Jonas, muitas pessoas da época se sentiam profundamente alienadas do mundo em que viviam e ansiavam por uma salvação milagrosa como fuga das limitações da existência política e social. Usando as poucas fontes disponíveis com perspicácia penetrante, Jonas reconstruiu uma visão de mundo gnóstica, uma filosofia pessimista sobre o mundo combinada com uma tentativa de autotranscendência. Uma versão não técnica do seu livro, traduzida para o inglês, permanece ainda hoje a introdução clássica ao tema. Em um epílogo adicionado à 2ª edição desse livro, Jonas traçou um paralelo entre o gnosticismo e o existencialismo do século XX, reconhecendo sua dívida para com os filósofos existencialistas, especialmente Heidegger, na formação de sua interpretação da religião gnóstica. Outro estudioso, Walter Bauer, publicou uma visão muito diferente sobre o gnosticismo em 1934. Bauer reconheceu que o movimento cristão primitivo era muito mais diverso do que as fontes ortodoxas indicavam. Assim, escreveu Bauer: talvez, repito, talvez, certas manifestações da vida cristã que os autores da Igreja renunciam como heresias, originalmente não tenham sido tais, mas ao menos aqui e ali foram as únicas formas da nova religião, isto é, para aquelas regiões, elas eram simplesmente cristianismo. Existe também a possibilidade de que seus adeptos olhassem com desprezo e escárnio para os ortodoxos, que para eles eram os falsos crentes. Os críticos de Bauer, notadamente os estudiosos britânicos H. E. W. Turner e C. H. Roberts, o criticaram por simplificar demais a situação e por ignorar evidências que não se encaixavam em sua teoria. Certamente a sugestão de Bauer de que, em certos grupos cristãos, aqueles depois chamados de hereges, formavam a maioria, vai além até mesmo das próprias alegações dos gnósticos. Eles geralmente se caracterizavam como os poucos em relação à multidão, oipoloi. Mas Bauer, assim como Jonas, abriu novas formas de pensar sobre o gnosticismo. A abundância e diversidade dos textos tornam difícil fazer generalizações e alcançar consenso entre os estudiosos. Hoje, a maioria concorda que o que chamamos de gnosticismo foi um movimento amplo, com fontes variadas. Alguns textos descrevem múltiplos céus e senhas mágicas para cada um, como os pais da Igreja haviam previsto, mas muitos outros não têm nada disso. Grande parte da literatura descoberta em Nag Hammadi é claramente cristã, porém, alguns textos mostram pouca ou nenhuma influência cristã. Outros derivam principalmente de fontes pagãs e talvez nem sejam gnósticos, e alguns fazem uso extenso de tradições judaicas. Por isso, o estudioso alemão Sekolpe questiona a busca histórica pelas origens do gnosticismo, pois essa procura pode levar a uma regressão infinita sem esclarecer o que o gnosticismo realmente é. Recentemente,
Vários estudiosos têm buscado entender o surgimento do gnosticismo não pela origem cultural, mas por eventos ou experiências específicas. Por exemplo, R. M. Grant sugeriu que o gnosticismo surgiu como reação à destruição de Jerusalém pelos romanos em 70 d.C., que abalou as visões religiosas tradicionais judaicas e cristãs. Quispel propôs que o gnosticismo nasceu de uma experiência do eu, projetada em mitologias religiosas. Jonas apresentou o gnosticismo como uma visão filosófica específica do mundo. E. R. Dodds caracterizou o gnosticismo como um movimento cujos escritos derivam de experiências místicas. Gershom Scholem, renomado professor de misticismo judaico, concorda que o gnosticismo envolve especulação e prática mística, traçando suas raízes em correntes esotéricas judaicas contemporâneas ao desenvolvimento do gnosticismo, que ele chama de gnosticismo judaico. Apesar do grande volume de pesquisas recentes, esta é apenas uma visão breve e incompleta do campo. Quem desejar acompanhar os estudos mais detalhadamente pode recorrer à bibliografia Nag Hammadi, organizada pelo professor D. M. Scholler, atualizada constantemente por suplementos na revista Novum Testamentum. Essa bibliografia lista atualmente cerca de 4.000 publicações, livros, edições, artigos e resenhas dos últimos 30 anos sobre os textos de Nag Hammadi. Mesmo assim, as 52 obras descobertas em Nag Hammadi são apenas uma pequena janela para a complexidade do movimento cristão primitivo. Começamos a perceber que aquilo que chamamos de cristianismo e que consideramos como a tradição cristã é, na verdade, uma seleção muito específica entre dezenas de outras correntes e fontes. Quem fez essa seleção? Com que critérios e por quais motivos? Por que tantos outros escritos foram excluídos, proibidos e rotulados como heresia? O que havia de tão perigoso nesses textos? Agora, pela primeira vez, temos a chance de ouvir a primeira grande heresia cristã, o gnosticismo, em sua própria voz. Pela primeira vez, os chamados hereges podem falar por si mesmos. Os cristãos gnósticos expressaram, sem dúvida, ideias que o cristianismo ortodoxo abominava. Por exemplo, alguns textos gnósticos questionam se todo sofrimento, trabalho e morte realmente derivam do pecado humano, como sustenta a visão ortodoxa, que vê esses males como resultado da corrupção de uma criação originalmente perfeita. Outros celebram um elemento feminino no divino, apresentando Deus não só como pai, mas também como mãe. Há textos que interpretam a ressurreição de Cristo como um símbolo e não como um evento literal. Em alguns textos mais radicais, os próprios cristãos católicos são denunciados como hereges, porque, embora não entendam o mistério, se vangloriam de que o mistério da verdade lhes pertence exclusivamente. Essas ideias gnósticas fascinavam o psicanalista C. J. Jung, que as viu como uma expressão do outro lado da mente, os pensamentos espontâneos e inconscientes que toda a ortodoxia exige que seus seguidores reprimam. Mas, por outro lado, o cristianismo ortodoxo, conforme definido pelo credo apostólico, também contém ideias que hoje podem parecer estranhas para muitos de nós. Por exemplo, o credo exige que se confesse que Deus é perfeitamente bom e ainda assim criou um mundo cheio de dor, injustiça e morte. Jesus de Nazaré nasceu de uma virgem. Após ser executado por ordem do procurador romano Pôncio Pilatos, ele ressuscitou no terceiro dia. Essas crenças, aceitas pela ortodoxia, também desafiam o entendimento racional e cotidiano. Porque o consenso das igrejas cristãs não apenas rejeitou as visões surpreendentes dos gnósticos, mas as estabeleceu como a única forma verdadeira da doutrina cristã.
Historicamente, os estudiosos têm afirmado que os ortodoxos se opuseram às visões gnósticas por motivos religiosos e filosóficos. E certamente isso aconteceu. No entanto, a análise dos novos textos gnósticos descobertos sugere uma dimensão adicional na controvérsia. As discussões religiosas sobre a natureza de Deus ou de Cristo também carregavam implicações sociais e políticas cruciais para o desenvolvimento do cristianismo como religião institucional. Em termos simples, ideias que contrariavam esse desenvolvimento institucional eram rotuladas como heresia, enquanto aquelas que o apoiavam implicitamente eram consideradas ortodoxas. Ao estudarmos os textos de Nag Hammadi, junto com as fontes tradicionais ortodoxas, podemos perceber claramente como a política e a religião se entrelaçaram na formação do cristianismo. Por exemplo, podemos entender as implicações políticas da doutrina ortodoxa da ressurreição corporal, e como as visões gnósticas sobre a ressurreição trazem consequências opostas. Dessa maneira, adquirimos uma perspectiva nova e surpreendente sobre as origens do cristianismo. A história dos textos de Nag Hammadi nos lembra que a verdade raramente é única e que muitas vozes foram silenciadas para que apenas uma fosse ouvida. Ao redescobrirmos essas palavras, aprendemos que questionar não é perder a fé, é buscar compreendê-la de forma mais profunda. Talvez o maior ensinamento seja este: conhecer o passado é libertar o presente.